Se eu pudesse dar apenas uma dica para quem deseja iniciar os estudos para concurso público, com certeza essa dica seria: coloque Deus nos seus estudos. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca, sou advogada e também sou concurseira. Recentemente fui aprovada no Exame Nacional da Magistratura e também para o cargo de analista jurídico do Ministério Público de São Paulo, com menos de um ano estudando direcionado a concurso público. Aqui nesse canal eu compartilho a minha rotina como advogada concurseira e dona de casa e também compartilho algumas dicas que me levaram à aprovação e o que eu estou fazendo no momento para conseguir a aprovação no cargo de promotor de justiça, tendo em vista que esse é o meu maior objetivo dentro dos concursos públicos. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu tinha várias ideias de vídeo para fazer hoje, e nenhuma delas era sobre esse tema. No entanto, hoje eu acordei direcionada a falar com vocês sobre isso. Então, se esse vídeo chegar em apenas uma pessoa e essa pessoa entender a mensagem, para mim já valeu muito a pena. Bom, eu já mencionei aqui em outros vídeos que a minha trajetória com o concurso público, ela começou através da minha relação com Deus. Na verdade, desde quando eu entrei na faculdade de Direito, já foi uma resposta de oração, porque eu não sabia qual faculdade eu iria fazer, eu nunca tive o sonho de estudar Direito e eu sempre me senti incapaz. Eu via as pessoas fazendo, né, cursando a matéria, mas eu não tinha ninguém da minha família que fazia. Meus pais, meu pai pelo menos, eu só fui até a oitava série, minha mãe chegou a fazer um curso técnico, mas não exercia, então não era uma realidade ali dentro da minha família. Por conta disso, eu nunca cheguei a ousar pensar em fazer direito, mas eu sempre orava e pedia a Deus para me direcionar nos meus estudos. E foi assim que eu acabei fazendo o vestibular de direito, consegui a aprovação e entrei na faculdade. Já na faculdade, eu tinha muito medo e muita insegurança, porque eu entrei na faculdade com apenas 17 anos. Eu era a mais nova da minha turma. Eu via as pessoas dizendo que queria ser advogado, juiz, promotor, defensor público, e eu ainda não sabia o que eu queria ser. Eu estava me sentindo meio que um patinho fora d'água ali, porque eu estava com muito medo daquilo não ser para mim. Eu não conhecia nada daquele universo, era tudo muito novo. Então, eu ficava muito apreensiva em fazer a faculdade e depois não conseguir exercer a profissão ou não conseguir concluir a faculdade, eu tinha muito medo de tudo isso. E foi aí que, no primeiro semestre, eu tive uma prova, até hoje eu lembro, que foi uma prova de estudo em introdução do direito, que eu fiz uma oração para Deus. Eu disse, Deus, se eu conseguir bem nessa prova, eu vou entender que essa faculdade é para mim, eu vou dar tudo de mim para conseguir concluir ela da melhor forma possível e não vou mais ter medo. E foi aí que eu fiz essa prova de ED, né, que como a gente chama, e eu fui a única da sala que conseguiu fechar essa prova. Eu tenho essa prova até hoje, porque ela foi uma resposta de oração e foi a confirmação de Deus de que eu estava no caminho certo. Até que eu concluí minha faculdade, graças a Deus, sempre fui uma boa aluna, sempre tirei boas notas, me esforçava muito para isso, e a partir daquele dia eu não tive mais medo. Eu sabia que Deus me queria exatamente ali, e aí eu só fui colocando esforços para que desse certo. Quando eu saí da faculdade, eu ainda estava em dúvida se eu iria para a área da advocacia, se eu ia para concurso público, e foi aí que um dia eu estava indo acompanhar meu marido em uma prova que ele iria fazer, e lá eu encontrei uma pessoa que me entregou uma mensagem. A partir dessa mensagem, eu tive a certeza de que Deus, ele queria que eu estudasse para concursos públicos. E mesmo me sentindo incapaz, mesmo com muito medo, eu lembrei daquela prova na qual eu fui a única que fechei, mesmo eu tendo tanto medo, mesmo tendo tanta insegurança. Porque quando Deus ele quer te mostrar algo, não importam as circunstâncias, ele vai fazer e ele vai te mostrar que você está no caminho certo. E foi a partir daí que eu comecei a estudar direcionado a concursos públicos. E antes disso, teve uma prova no TRF1 que várias pessoas aqui da região estavam se inscrevendo. Então, mesmo não estudando ainda para concursos públicos, eu senti que eu deveria fazer aquela prova. E naquela prova, Deus falou verdadeiramente comigo, enquanto eu ainda estava resolvendo as questões. Eu fiz a prova da manhã para analista e de tarde para técnico. Quando eu fui para essa prova para analista, no momento em que eu ainda estava resolvendo a prova, Deus colocou no meu coração que eu estava aprovada na primeira fase. E não apenas isso, ele falou também que isso seria para eu entender que quando ele quer, ele faz, não importam as circunstâncias. Eu saí daquela prova com a certeza absoluta de que eu tinha sido aprovada.
E dito e feito, porque Deus não volta atrás da palavra dele. Eu realmente estava aprovada na primeira fase. Mas eu conversando com meu marido, ele estava muito animado porque havia passado. Eu disse: Eu não sei por que eu sinto que eu não vou conseguir a aprovação na segunda fase, porque Deus queria apenas me mostrar que esse era o caminho, mas que esse não era o cargo que ele iria, né, me colocar. Então eu fiquei tranquila, agradeci a Deus pela aprovação e pronto. Um dia antes de sair o resultado, né, de quem havia sido aprovado na discursiva, eu sonhei que o meu nome não constava na lista. E meu marido está aí, não me deixa mentir. Eu compartilhei isso com ele. Eu disse: Eu sonhei que meu nome não estava na lista, porque Deus não queria que esse concurso fosse o meu. Ele queria apenas me dar uma mensagem através dessa prova. E aí ele: Ah, mas é impossível, você fez uma excelente discursiva, a sua nota foi muito boa, então, enfim, ele achava que não tinha como o meu nome não estar na lista. No dia seguinte, saiu a relação dos candidatos aprovados na discursiva, e aí, de fato, o meu nome não estava na lista. Na primeira fase, eu estava em 12º lugar, se eu não me engano, e a banca iria corrigir 15 provas da ampla concorrência. Eles iriam utilizar a cláusula de barreira somente após a segunda fase. No entanto, por algum motivo, eles decidiram utilizar a cláusula de barreira na primeira fase. E aí, por conta de uma pessoa, eu acabei não conseguindo ir para a segunda fase, mas foi algo que eu já sabia, eu já sentia, porque Deus já havia falado isso no meu coração. Então eu fiquei tranquila e me perguntando, né, o que Deus queria de mim agora, qual seria o próximo passo. E foi então que aconteceu esse episódio, né, de uma pessoa me parar para poder me entregar essa mensagem, e a partir daí eu comecei a focar 100% nos concursos públicos, né, em estudar para concursos públicos, mesmo ainda tendo aquele medo, aquela sensação de insegurança. Foi então que em novembro de 2024 eu comecei a estabelecer uma rotina mesmo de estudos e comecei a focar naqueles concursos que estavam mais próximos ali. A minha meta, né, a longo prazo, eu já compartilhei aqui com vocês, é o cargo de promotora de justiça, é para esse cargo que eu estudo, mas quando eu comecei a estudar, eu ainda tinha medo até mesmo de falar que eu queria ser promotora de justiça, porque eu me sentia tão incapaz que eu tinha medo de falar e as pessoas meio que ironizarem isso. Então, eu comecei a estudar, ainda com muito medo, ainda sem saber como estudar. Eu peguei o núcleo duro ali das matérias principais, fui organizando uma rotina de estudos. No início tive uma certa dificuldade, mas confiante, com fé, de que foi Deus que me colocou ali e queria dar certo. Então, eu comecei a estudar, né, em novembro de 2024, como já falei, e aí, quando foi em setembro de 2025, salvo engano, tá, gente? Porque eu tenho um pouco de delay na memória, então às vezes eu esqueço algumas datas. Mas, se eu não me engano, foi em setembro de 2025, que foi o concurso de analista jurídico do Ministério Público de São Paulo. Eu sou da Bahia, gente, eu nunca havia viajado para fazer nenhuma prova, mas Deus organizou tudo da melhor forma possível e eu consegui fazer uma viagem com meu marido. A gente já queria viajar e ele tem muito medo de avião, ele nem estava com pensamento de fazer essa viagem, mas enfim, fazia parte dos planos de Deus para minha vida, então foi dando tudo certo para que eu conseguisse ir fazer esse concurso e eu fui fazer o concurso de analista jurídico do Ministério Público. Esse concurso era um concurso que eu queria muito, né, porque o analista ele trabalha direcionado, diretamente ali com o promotor, então seria um cargo que eu iria aprender muito. Então eu tinha essa vontade, né, de ser aprovada, mas ainda com muito medo, porque eu tinha pouquíssimo tempo de estudo, não tinha nem um ano de estudo ainda, e tinha várias outras pessoas que já tinham há 4, 5 anos, já estavam estudando, né, há 4, 5 anos, e eu ali com menos de um ano de estudos, e mesmo com vários medos, eu fui fazer a prova. Antes de pegar a prova, eu orei, entreguei a Deus, pedi a Ele que acalmasse meu coração, que controlasse a minha ansiedade. E eu fiz a prova de uma forma muito tranquila, consegui ler todas as questões, responder com tranquilidade. E quando eu saí da prova, eu saí também em paz, sabendo que eu havia feito o meu melhor. E lá no fundinho eu tinha aquela sensação de que eu havia sido aprovada. Quando eu cheguei em casa, eu vi o pessoal comentando sobre a dificuldade da prova, e de fato foi uma prova bem difícil. Se eu não me engano, o nível de aprovação foi de apenas 2%, então foi bem puxada. Alguns conteúdos eu ainda nem tinha visto, mas eu tinha aquela sensação de que havia dado certo.
Então a gente foi para Campos do Jordão quando a gente terminou, e aí quando a gente estava em Campos foi que saiu o gabarito, eu corrigi e de fato eu havia sido aprovada, mesmo tendo apenas 9 meses de estudo, se eu não me engano, foi mais ou menos essa quantidade de tempo, porque foi de novembro a setembro. E aí, gente, me veio outro medo, a discursiva. Eu nunca havia feito uma discursiva naquele nível de dificuldade, porque eles cobram 2 redações técnicas, mais 5 questões abertas, e essas 5 questões abertas normalmente são 10, porque eles colocam alternativas. Então eu comecei a ter muito medo, e aí novamente eu fui lá falar com meu pai, né, com Deus. Então eu orei, eu entreguei a Deus, e ele novamente tranquilizou o meu coração para que eu estudasse e entregasse nas mãos dele. E aí eu voltei para casa e reorganizei a minha rotina de estudos, dessa vez focada na prova discursiva. Inclusive, estou devendo um vídeo aqui no canal falando como foi essa minha trajetória. Mas eu não esqueci, irei fazer muito em breve. Antes dessa prova discursiva, abriram as inscrições para o Exame Nacional da Magistratura. Eu nunca tive o foco de ser juíza, mas não sei por que, naquele dia eu senti que eu deveria fazer a inscrição. E aí eu falei: "Bom, vou me inscrever e aí até a data de pagar o boleto eu decido se eu vou fazer ou não", somente para conhecer a prova, porque eu nunca havia feito uma prova de alto nível, nem para promotor, nem para juiz, eu nunca tinha feito esse tipo de prova. Então eu queria fazer mais para conhecer mesmo. E aí, chegou o dia de pagar o boleto, eu conversei com meu marido e disse: "Olha, eu vou pagar, né, aí um dia eu decido se eu vou ou não". A taxa de inscrição não era tão alta, então eu paguei. Na véspera da prova, eu estava sentindo um desânimo, uma tristeza, uma sensação de incapacidade muito grande. E aí eu falei: "Olha, eu acho que eu não vou para essa prova amanhã, eu vou gastar dinheiro, eu ainda não estou preparada, eu tenho pouquíssimo tempo de estudos, então não vai dar certo. Eu também estou estudando para discursiva de analista", enfim, estava quase que decidida a não ir. E foi aí que eu decidi orar. Então eu sentei, eu falei com Deus, eu compartilhei com ele os meus medos e as minhas inseguranças, e eu pedi que ele fizesse a vontade dele, que se fosse para eu ir fazer aquela prova, que ele retirasse esses sentimentos do meu coração. Então, no outro dia, eu já acordei revigorada e com a certeza de que eu iria fazer a prova. Inclusive, meu marido achou que eu não iria fazer, então ele nem tinha se organizado para poder ir comigo. E aí eu disse: "Olha, se você não conseguir ir comigo, eu vou sozinha", porque eu moro no interior, gente. E a prova foi na capital, então a gente precisaria de pegar o transporte para poder ir em torno de 3 a 4 horas de viagem. E aí ele disse: "Não, a gente vai", a gente se organizou rápido e foi. Eu fui muito tranquila, assim, com a sensação de que Deus estava cuidando de tudo, porque de fato ele estava cuidando. Quando chegou no local do ENAM, vi várias pessoas com apostilas, com livros, e eu até brinquei, assim, com meu marido, eu falei: "Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui, né, com a ousadia do mundo todo", porque eu tinha apenas 9 meses de estudos, o pessoal estava muito mais avançado que eu, mas Deus havia tocado no meu coração que eu deveria estar ali, e então eu fui. E acreditem, gente, antes mesmo de pegar a prova, eu sentei, eu fiz uma oração, eu pedi a Deus para que Ele trabalhasse a minha ansiedade, o meu medo, que Ele me desse uma prova tranquila e que Ele fizesse a vontade dele. E quando eu finalizei essa oração, a moça começou a entregar a prova e eu estava com a sensação de que aquela prova seria minha, de que eu iria conseguir ser aprovada ali. E quando eu peguei na prova, eu tinha certeza absoluta que eu iria ser aprovada. E não era pela minha capacidade, mas era porque fazia parte da vontade de Deus para minha vida ser aprovada no ENAM. Então, eu comecei a fazer uma prova de uma forma muito tranquila, e quando eu estava passando para o gabarito, eu comecei a me emocionar, porque o Espírito Santo me tocou naquele momento. Então, eu me tranquilizei, eu fui no banheiro, lavei o rosto, eu voltei e eu terminei de fazer o gabarito. Saí da prova, meu marido me perguntou como havia sido, o pessoal estava muito triste porque a prova havia sido difícil. Eu disse a ele: "Olha, está nas mãos de Deus", mas eu sabia que eu havia sido aprovada. E nessa prova aconteceu uma coisa muito interessante, porque Deus ele testou a minha fé, porque em um certo momento eu comecei a duvidar. Apesar de eu ter saído da prova com a certeza de que eu estava aprovada, quando chegou em casa eu vi o pessoal comentando que a prova foi muito difícil, foram apenas 4% aprovados nessa edição do ENAM, e tinham 2 questões que estavam para mudar o gabarito. E se mudassem o gabarito dessas 2 questões, eu poderia não ser aprovada.
mas Deus havia falado no meu coração que eu estaria aprovada. Então eu não deveria duvidar. Mas de alguma forma a gente é humano, né? Então eu comecei a sentir medo. Eu falei, será que eu não fui aprovada? Ainda não havia comentado com ninguém, só meu marido sabia. Mas em um certo momento eu duvidei. E depois eu repreendi essa sensação de dúvida, mas ficou aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? E quando a gente tem fé, quando a gente trabalha com a fé, a gente não pode duvidar. Então, eu continuei estudando, porque eu estava estudando para a discursiva de analista jurídico no Ministério Público. Depois que eu fiz a prova da discursiva, e eu ainda vou falar com vocês nesse vídeo aqui como foi essa experiência da prova, porque também teve o agir de Deus dentro dela. Eu fui para o aeroporto, e aí, no caso, a prova foi no domingo, na segunda eu fui para o aeroporto, e foi nessa segunda-feira que iria sair o resultado do Enem, ou seja, um dia após a prova discursiva. Então, eu estava ali no aeroporto e saiu a lista de aprovados. E quando saiu a lista, o meu nome não estava na lista. E quando eu não vi o meu nome na lista, gente, o meu mundo desabou. E eu havia tido essa sensação de que o meu mundo desabou, não por conta da reprovação, mas porque eu fiquei com medo de não ter escutado corretamente a voz de Deus. Mas aí eu fui no banheiro, eu estava na sala VIP, porque no momento eu estava aguardando o voo. Então eu fui no banheiro, eu sentei, eu comecei a chorar muito e a falar com Deus. E naquele momento ali, Deus falou exatamente isso no meu coração. Se eu disse que você estava aprovada, você está aprovada. E eu me arrepio até falando isso e me emociono também, porque foi uma experiência assim muito forte que eu tive com Deus. Então eu saí daquele banheiro e eu mandei mensagem pro meu marido, eu falei: "Olha, eu não sei o que é que vai ter que acontecer aí, eu não sei qual foi o erro, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eles vão ter que corrigir essa lista, porque o meu nome tem que aparecer aí, Deus me falou que eu estava aprovada". Então eu entreguei nas mãos de Deus, eu fechei o notebook, peguei o meu voo e eu tinha uma viagem marcada, uma viagem programada que eu já tinha marcado há muito tempo com a colega. Então eu fui, eu compartilhei essa minha angústia também com a minha colega, mas eu sabia que Deus ia resolver, porque ele havia falado no meu coração que eu estava aprovada, e Deus não volta na palavra dele, gente, ele nunca volta. Então, a gente foi para lá, eu não consegui nem aproveitar muito o gramado no primeiro dia, porque eu ainda estava tensa. E aí, no segundo dia, a FGV colocou uma nota de que iria corrigir a lista, porque de fato estava equivocada. E foi aí que o meu nome saiu. Mas, em um certo momento, eu senti que Deus estava testando a minha fé. Então, a gente continuar tendo fé, mesmo quando as circunstâncias elas mudam, é essencial para Deus agir. Então, o meu nome saiu na lista, eu fui aprovada para a honra e glória do Senhor. E Deus me mostrou mais uma vez que quando Ele quer, Ele faz, independentemente das circunstâncias. Já voltando um pouco, lembra que eu falei para vocês que quando eu fiz o Enem, eu estava estudando direcionado para a discursiva? Então, no domingo, antes de sair a nota do Enem, eu tive a prova discursiva, né? Novamente, eu tive que ir para São Paulo, porque eu sou da Bahia. Então, eu viajei sozinha, inclusive pela primeira vez. Eu tenho um pouco de medo de avião, então foi uma viagem um pouco tensa, mas eu entreguei nas mãos de Deus e fui. Cheguei no local de prova, para fazer a discursiva, o pessoal com muitos materiais, como sempre, né, muita gente leva. E eu não sei porquê, mas isso sempre me deixa muito tensa, porque eu só levo a caneta, somente necessário, a caneta, a água, o lanchinho e pronto. Eu não gosto de levar material no dia da prova. Mas 80% das pessoas estavam com materiais, estavam revisando, e eu estava tranquila, porque eu sabia que eu tinha entregue tudo nas mãos de Deus. Quando eu estava fazendo a prova, gente, eu abri a prova primeiro, né? Vi, percebi que eu iria ter uma dificuldade ali na questão de eleitoral e empresarial, porque eram matérias que eu não estava habituada ainda a estudar. Então, eu sabia que eu ia ter dificuldade. As duas redações técnicas, eu já tinha uma certa noção do que eu iria colocar ali, já havia lido, então estava tranquila. E comecei a fazer a prova. Eu tenho muito esse costume de rabiscar a prova no sentido de ir colocando, né? Por exemplo, li uma frase e aí tem alguma palavra ali que é um destaque, eu destaco, eu circulo, eu passo uma linha. Isso já é um hábito meu. E eu fui fazendo isso na prova. Quando chegou em determinado momento da prova, alguém perguntou: poderia grifar a prova? Porque a minha já estava praticamente toda grifada e tinha uma área de resumo e tinha uma área que passava de rascunho, melhor dizendo. E tinha uma área que passava um pouco essa parte do rascunho. E aí a moça que estava cuidando da prova disse que não poderia. E nesse momento, gente, eu gelei, porque eu olhei
para quem estava fazendo a prova e ninguém havia grifado, ninguém havia feito essas observações. Então eu fiquei com muito medo e eu perdi em torno de 40 minutos, gente, porque eu fiquei muito nervosa nesse momento. Então eu comecei a suar, eu não conseguia raciocinar para poder escrever. Eu já tinha feito mais ou menos um esboço, né, das duas redações técnicas, mas aquilo ali me tomou muito tempo, porque eu fiquei extremamente nervosa. E aí, novamente, eu me lembrei de Deus, porque todos os momentos da minha vida, em todos os momentos, gente, eu falo com Deus. Eu estava sentada em uma cadeira que era na janela, então eu olhei para o céu. Eu falei, Deus, me tranquiliza, toca no meu coração, trabalha na minha mente. Então eu levantei, eu fui no banheiro, lavei o rosto, eu fiz uma oração e eu voltei para a prova. Voltei para a prova com a certeza de que mesmo achando que eu estava eliminada, porque eu pensei que não poderia grifar de forma alguma, eu iria terminar aquela prova. Então, eu terminei a prova e saí em paz, porque Deus havia tranquilizado o meu coração. E quando a gente fala com Deus, gente, Ele ouve. Então, a gente só precisa de estar sensível a esse falar dele. E a gente não pode duvidar, a gente tem que ter a certeza de que é Ele que está trabalhando, de que algumas coisas não estão no nosso controle, está no controle dele. Então, eu saí da prova ainda com medo de ter sido eliminada, mas em paz, porque naquele momento de desespero, eu fiquei verdadeiramente desesperada, porque eu achei que eu estava eliminada, já ali mesmo. Deus tocou no meu coração e ele trabalhou no meu medo e na minha ansiedade. E eu consegui voltar a raciocinar, eu consegui voltar a escrever. O resultado dessa prova só iria sair em janeiro desse ano, janeiro de 2026. Eu estava mais ou menos na colocação 45, 46, estava bem lá embaixo da lista. E antes de sair essa nota, eu fiz uma oração, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu pedi a Deus que ele me tranquilizasse, independentemente do resultado, e eu senti de Deus uma paz muito grande para que eu ficasse tranquila. Foi então que no dia que saiu o resultado, eu estava na zona rural com minha família, então eu não vi o resultado naquele momento. Eu cheguei em casa quando foi mais ou menos meia-noite, eu vi o pessoal comentando sobre o resultado e aí eu entrei na página. E quando eu abri a lista, gente, eu havia fechado as duas redações técnicas. Eu havia acertado todas as teses e o examinador cobrou. E isso fez com que eu saísse lá de baixo da lista e me colocou em 12º lugar na minha região. No momento em que eu vi o resultado, gente, eu não sei verbalizar para vocês a minha sensação. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia falar, eu fiquei simplesmente parada, porque Deus, mais uma vez, havia me provado que não importam as circunstâncias, que Ele faz. Então, eu só orei, eu só agradeci. E aí, nesse momento, eu comecei a chorar de gratidão a Deus pelo resultado, de gratidão por ele ter me tranquilizado naquele momento, por ele não ter me abandonado e por ele ter me permitido ir até o final. Porque se eu tivesse desistido antes mesmo de concluir a prova, só por achar que eu estava eliminada, eu com certeza não conseguiria ter sido aprovada. Então, a minha trajetória, ela sempre foi marcada por muito cuidado de Deus. E eu estou aqui para dizer a vocês exatamente isso. Se Deus colocou algo no seu coração, acredite com todas as suas forças. Ele não volta atrás da palavra dele. E não importam as circunstâncias que você está, se você não tem muito tempo de estudo, se você não tem muitos materiais, ou se trabalha, você tem filhos, não importa nada disso. Se você fizer a sua parte, tenha certeza que Deus vai fazer a dele. E aqui eu já gostaria de entrar em uma outra questão que é muito importante. Às vezes as pessoas pedem algo para Deus, mas elas não fazem a parte delas. Elas querem somente que Deus faça a parte dele. E não é assim. Se eu não tivesse tomado a decisão de acreditar naquela palavra que Deus enviou através de uma pessoa, se eu não tivesse tomado a decisão de começar a estudar a partir daquele momento, Deus não teria como me aprovar nesses concursos, porque eu não teria feito a minha parte, então ele também não teria como fazer a dele. A gente precisa de ouvir a voz de Deus e de seguir o caminho que ele está ditando. E não achem vocês que esse relacionamento com Deus é uma linha reta. Não é assim. Em vários momentos eu me sinto incapaz ainda. Eu penso, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? E novamente eu sento, eu oro e eu falo com ele. Porque o que a gente precisa fazer é ter intimidade com Deus. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, a gente sente medo, a gente sente ansiedade, a gente sente desespero. Mas o importante é a gente sempre sentar, a gente orar e a gente entregar
esses sentimentos nas mãos de Deus, para que Ele possa nos acalmar, para que Ele possa nos indicar o caminho. Hoje, inclusive, foi um dia em que eu decidi não estudar. Hoje é sábado. Normalmente, aos sábados, eu faço simulado, mas hoje eu decidi que eu não iria fazer nada. Eu iria fazer esse vídeo aqui, confiando que Deus, ele sabe de todas as coisas e que ele está no controle de tudo. Isso porque eu estou com 2 editais abertos. Um especificamente, eu estou 100% focada. Eu venho de uma carga de estudos diário bem intensa e de quinta-feira para cá eu estava sentindo essa sensação de que eu estava muito sobrecarregada, de que eu estava entrando em desespero, e eu estava tentando fazer tudo com as minhas mãos e esquecendo daquilo que Deus já fez na minha vida. Então, hoje eu parei para pensar e para entregar nas mãos de Deus. Então eu decidi, hoje eu não vou estudar, porque eu estou sobrecarregada, porque eu estou cansada, além dos meus estudos. Eu estudo em torno de 3 a 6 horas líquidas todos os dias. Eu tenho também a advocacia, eu tenho outras funções e eu preciso de me dedicar a elas. Mas mesmo com isso tudo, eu estava querendo estudar todos os dias, no mínimo 4 horas líquidas. Mesmo naqueles dias em que eu estava extremamente cansada, eu queria fazer isso. Então, hoje, eu precisei de sentar, de orar, de falar com Deus e de pedir para Ele tranquilizar o meu coração, porque eu sei que Ele está vendo o meu esforço, mas não sou eu que vou fazer. É Ele, é a vontade dele. Eu posso fazer tudo aqui. Se essa prova não for da vontade de Deus, não estiver na vontade dele para minha vida, eu não vou ser aprovada. Ao mesmo tempo que um dia que eu tirar para descansar, isso não vai fazer com que a vontade de Deus mude. Se for da vontade de Deus para eu conseguir a aprovação, eu vou conseguir, porque Ele sabe que eu estou fazendo a minha parte. Então, confiar, entregar tudo nas mãos de Deus é necessário para que a gente entenda que nós somos seres humanos e que algumas coisas não estão no nosso controle, estão no controle dele. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Eu sempre coloco Deus em todos os momentos da minha vida. E hoje em dia eu digo, eu consigo me manter nos estudos, mesmo diante de tantas dificuldades, porque eu oro, porque eu peço a Deus para que Ele revigore as minhas forças naquele dia em que eu estou desmotivada, em que eu estou cansada, em que eu me sinto incapaz. E Ele sempre trabalha. Algumas vezes a gente acha que vai conseguir com as nossas mãos, e não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que deixar também Deus fazer a dele. Então eu espero que a partir desse vídeo você possa confiar mais em Deus e ter a certeza de que Ele sempre cuida de tudo.